Missão Impossível 8, o Acerto Final, provavelmente vai ser um dos filmes mais divisivos da franquia, certamente o mais divisivo entre os últimos filmes, principalmente a partir do quarto filme, onde a aceitação do público é muito maior. O passado teve uma certa divisão, mas ainda muito pequena comparado com o restante da franquia e provavelmente comparado com esse daqui. Desde que o Christopher McQuarrie assume a direção de Missão Impossível no quinto filme, ele puxa um pouco das características que o Brad Bird fez no quarto filme, e a partir de então, meio que a franquia do quarto em diante não é mais um filme isolado de cada um dos seus diretores, como eram os três primeiros. A partir do quarto filme a gente tem uma continuidade e o Christopher McQuarrie dá uma cara nova para a franquia. Ele tem uma visão muito própria de como construir não um cinema só de espionagem, mas principalmente o cinema de ação, com sequências de ação, e eu vou comentar muito sobre isso nesse vídeo, de como ele trabalha com a ação a partir muito da montagem, uma lógica que remete até bastante a um cinema anterior, a um primeiro cinema, a um retorno a esse cinema que constrói essas várias situações juntas ao mesmo tempo. Claro que essa divisão inicial ela remete muito à crítica aos jornalistas, pessoas que trabalham com isso, pessoas que assistiram ao filme em Cannes, pessoas que assistiram ao filme na cabine de imprensa, como foi o meu caso. O público, quando ele tiver acesso, pode ser que tenha uma reação parecida, divisiva, ou pode ser que ele goste mais ou goste menos. Dito isso, na verdade isso pouco me importa. O que importa é o que eu tive como experiência com o filme, o que eu percebi com esse filme e o que eu consigo analisar a partir dele. O Christopher McQuarrie é um nome muito interessante aqui, que vem trabalhando muito com Tom Cruise nos últimos anos, não só em Missão Impossível, como eu disse, ele dirigiu os 4 últimos, mas com o Tom Cruise além disso, né? Por exemplo, Top Gun Maverick, o Christopher McQuarrie é produtor junto com Tom Cruise, é um dos roteiristas do filme, por mais que ele não dirija aquele filme. Ele é um cara que não só entende de ação, mas ele entende de Tom Cruise. E quando eu tô falando de entende de Tom Cruise, ele entende também de Ethan Hunt. A gente tem que perceber o Tom Cruise como essa persona, digamos assim, do Ethan Hunt. Ou melhor, o contrário, o Ethan Hunt como uma persona do Tom Cruise. É até difícil, porque é quase a mesma coisa. É quase difícil diferenciar os dois, já que os dois vivem juntos nos últimos 30 anos. E o Christopher McQuarrie entende isso muito bem. Esse é o Missão Impossível que mais fala sobre Ethan Hunt, que mais fala sobre Tom Cruise, que mais define a franquia, não como uma franquia com Ethan Hunt, mas a franquia que é o Ethan Hunt. Isso é muito importante para entender esse filme aqui. Então eu entendo que provavelmente esse filme ele vai ser muito divisivo, porque ele gasta muito tempo com exposições e com referências a filmes anteriores. Mas isso não chega a me incomodar. Primeiro porque eu acho que não atrapalha o ritmo do filme, ele consegue, por meio, muitas vezes, da ação em desenvolvimento, trazer toda essa exposição, todas essas explicações e tudo que o filme tá querendo dizer, porque ele claramente tá querendo dizer alguma coisa que eu já comento melhor, mas principalmente essas referências aos filmes anteriores, ela traz uma carga que não é apenas nostálgica. Muita gente vai debater se esse é o último filme ou não da franquia. Eu ainda acho que há possibilidade para se voltar a partir de então, mas o filme ele não deixa um gancho para um filme seguinte e também não coloca exatamente um ponto final, por mais que ele possa ter colocado um ponto final na franquia. Isso a gente só saberá daqui a um tempo, mas eu ainda acho que o Tom Cruise deve voltar com esse personagem. Mas principalmente a construção toda aqui, ela vai muito nesse sentido, no sentido de ligar essas pontas entre os filmes anteriores com esse daqui e trazer situações que ficaram perdidas e esquecidas no passado para mostrar o óbvio, que essa franquia é Ethan Hunt. Quase como se o Tom Cruise estivesse falando pra gente, o Christopher McQuarrie estivesse endossando isso por meio da imagem, por meio da construção de símbolos, o que é muito importante aqui. Então a primeira aparição, por exemplo, do Tom Cruise no filme, em que a gente vê ele com algumas sombras e a gente olha só o olho dele quase como esse herói em seus finalmentes, mas esse herói que precisa salvar o mundo, esse herói que tem uma moral. É quase como se ele definisse assim, esse é o herói da franquia, a franquia é Tom Cruise. Não existe uma possibilidade de Missão Impossível sem Ethan Hunt, não existe uma possibilidade de Missão Impossível sem Tom Cruise. É quase isso que o filme está dizendo como um todo, mas não é só isso. E claro,
Os produtores podem daqui a um tempo pegar, quando o Tom Cruise não estiver fazendo mais filme, e rebootar, e fazer remake. Eles provavelmente vão fazer isso, né? Porque é uma franquia que traz muito dinheiro. Por mais que eu ache muito difícil disso funcionar, justamente pelo que eu disse. São 30 anos de Tom Cruise e Missão Impossível. São 30 anos da gente não conseguindo mais diferenciar quem é Tom Cruise e quem é Ethan Hunt a cada uma das corridas dele, que são maravilhosas aqui nesse filme, né? A brincadeira, o sorriso, parece que o filme dá um sorriso cada vez que obriga o Tom Cruise a mais uma corrida. E tudo isso que eu tô dizendo tem muito a ver com o tema geral do filme aqui, né? O vilão do filme. Eu gosto muito de como Missão Impossível parece que a cada novo filme você fala, tá bom, eles já superaram o impossível, não tem como um vilão ficar mais difícil, não tem como uma missão ser mais impossível. E eles conseguem. Essa claramente para mim é a missão mais impossível de todos os filmes, o vilão mais impossível de ser derrotado. Mas o vilão aqui não é simplesmente uma inteligência artificial que quer dominar o mundo, mas é o Tom Cruise, obviamente, falando sobre o próprio cinema, uma defesa do próprio cinema que tá no vídeo que passa antes do filme. Para quem assistia esse filme no cinema, tem um vídeo do Tom Cruise justamente reforçando a ideia de uma experiência cinematográfica que deve ser assistida no cinema. Ele é um dos maiores defensores dessa lógica do cinema feito por seres humanos. Claro que ele não é contra a inteligência artificial como artifício, mas ele é contra um cinema que é feito apenas por inteligência artificial, dominado pela inteligência artificial. Então aqui, esse filme ele não vira apenas uma Missão Impossível, mas ele vira quase uma cruzada pessoal do Tom Cruise contra essa inteligência artificial. Não é só o Ethan Hunt salvando o mundo, é quase como se o Tom Cruise quisesse salvar o cinema. Muito egóico, talvez, né? E de alguma forma é. O Tom Cruise nunca foi alguém desprovido de ego, e aqui não vai ser diferente. E é por isso que ele tem ao lado dele o Christopher McQuarrie, que é quem consegue construir isso ao mesmo tempo que constrói cinema, que constrói narrativa. Então a gente até consegue ver uma diferenciação muito clara entre os filmes aqui dentro, né? Quase como se tivessem dois filmes. Um filme inicial de construção, um filme que remete aos filmes anteriores, um filme que traz de volta personagens, traz de volta situações, traz de volta lembranças e articula tudo isso em torno do Ethan Hunt para, a partir de certo momento, o filme se libertar e ser uma Missão Impossível e ser um filme de ação. Não que não fosse inicialmente, né? A gente vai ter sequência de ação, o filme ele vai manter um ritmo durante todo o tempo, mas a partir de certo momento isso tudo fica muito mais claro. É quase como se essa construção finalmente chegasse no momento que falasse, tá bom, é isso que vocês estão esperando. Eu já disse tudo que eu queria dizer, então agora é a hora de vocês experienciar a ação. Claro que eu não vou dar spoilers aqui sobre cenas, sobre momentos específicos e coisas do tipo, mas é interessante a gente falar um pouco sobre a ação aqui que o Christopher McQuarrie constrói. Muita gente passou a perceber, muito por conta dos críticos também, de pessoas que fazem vídeos na internet, a problematizar muito a ação que tem muitos cortes, que tem essa lógica de uma câmera tremida e coisas do tipo. E filmes como John Wick, não que ele seja o primeiro, longe disso. Muitos filmes americanos fizeram isso antes, principalmente filmes das irmãs Wachowski, mas principalmente o cinema asiático durante grande parte da sua história, se utilizando de atores que dispensavam dublês, e isso permitia sequências muito mais longas e coisas do tipo de ação. Começou a se ter uma percepção de que a ação boa é só ação com planos longos, é só ação que a montagem é quase esquecida, que a gente vê tudo acontecendo diante de nós em grandes planos sequências. E vocês sabem que eu amo isso, eu amo John Wick, por exemplo, eu amo Matrix, eu amo o cinema asiático de ação, mas não é só dessa forma que dá para fazer ação. E um diretor habilidoso entende, por exemplo, o potencial da montagem. É isso que o Christopher McQuarrie se utiliza muito aqui. Ele se utiliza muito da montagem não só dentro da cena para a gente ter um impacto, mas quase todas as cenas também vão ter várias coisas acontecendo dentro daquele mesmo espaço. E ele vai buscar cada uma dessas situações, mas principalmente ao construir muitas situações em lugares diferentes ao mesmo tempo que precisam convergir de alguma forma. A ação aqui ela funciona muito dessa forma. Então um personagem está fazendo algo aqui, enquanto outros personagens estão tendo que lutar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então o Ethan Hunt está lutando aqui, enquanto o grupo dele está lutando em outro lugar. O Ethan Hunt está precisando ir atrás de alguma coisa, enquanto o grupo dele está fazendo, parte do grupo fazendo uma coisa, parte do grupo fazendo outra coisa, e outras
pessoas estão vindo perseguir eles. Então, essa lógica de por meio da montagem você construir muitos espaços quase que em um só, essa ação que ela precisa convergir, tudo isso precisa acontecer ou tudo isso precisa chegar a um mesmo final. O Christopher McQuarrie consegue construir isso muito, muito bem. Ele tem um domínio muito bom disso. Só que quando ele vai para um lugar específico, para uma ação específica, ele também se sai muito bem. Aqui eu não vou dar mais detalhes, mas tem uma sequência do submarino que é uma das melhores, se não a melhor sequência de toda a franquia. É realmente de tirar o fôlego, e o bom diretor de ação é esse. O bom diretor de ação é justamente o que faz, parece que a gente suar no cinema, a gente sair cansado, como se a gente estivesse correndo, lutando e nadando e prendendo o ar junto com o personagem. É isso que o Christopher McQuarrie consegue fazer muito bem. Mas apesar de tudo isso, apesar de ele trabalhar com esses muitos espaços, com essas muitas ações, com esses muitos personagens trabalhando ao mesmo tempo, é ainda assim o filme mais individual de toda a franquia. É o filme mais Ethan Hunt e menos o filme Ethan Hunt e o seu grupo. Não que o grupo não tenha a importância, não que o Ethan Hunt não dependa do grupo dele, não que a missão só não exista por conta do grupo também, mas é o filme que vai individualizar muito mais, não só as ações, mas toda a narrativa nessa figura do Ethan Hunt. Essa figura que é um deus, é um ser humano, é alguém com uma ética especial, é alguém que pode ou não ser destruído. O filme ele vai focar muito no personagem. Eu muitas vezes tendo a não gostar muito desses filmes que individualizam, principalmente quando a lógica do grupo sempre funcionou muito bem dentro de Missão Impossível, por mais que ele sempre seja o protagonista. Mas aqui eu acho que dentro de todo o discurso, e aí mais uma vez a gente retorna à parte que muita gente vai gostar menos, que é a parte mais positiva, a parte que busca mais os filmes anteriores, apesar de tudo isso, é justamente isso que constrói a base para esse filme funcionar muito por meio do Ethan Hunt e para o Ethan Hunt. E quando a gente fala Ethan Hunt, a gente está dizendo também Tom Cruise. Gostei muito de Acerto Final, não acho tão bom quanto os dois anteriores, eu gosto demais do 6 e do 7, acho que são os meus favoritos da franquia. Amo o primeiro filme, gosto do segundo, gosto um pouco menos do terceiro, gosto muito do quarto e do quinto também. Eu acho que esse filme ele fica meio que nesse patamar, talvez um pouco abaixo do primeiro, não sei, mas mais ou menos ali no nível do quarto e do quinto, que eu acho ótimos filmes também, ainda que não cheguem no potencial do sexto e do sétimo, que pra mim é onde tudo melhor funciona. Mas é um filme que ele funciona como fechamento da franquia, ou ele funciona simplesmente como fechamento de um arco. Mas ele simplesmente coloca uma pedra para produtores que vão pensar em uma Missão Impossível sem Ethan Hunt. Ele é um filme basicamente feito para uma cruzada pessoal do Tom Cruise. E nesse processo é um filme que diz: Missão Impossível só existe com Tom Cruise. O Ethan Hunt é o Tom Cruise e o Tom Cruise é o Ethan Hunt. Gostei bastante, espero que vocês tenham uma experiência parecida ou até melhor do que a minha, mas se vocês não gostarem tanto, tudo bem, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Que o legal da crítica é justamente a gente não fechar o filme, mas a gente abrir o debate, a gente conversar, a gente ter ideias opostas. E quanto mais divisível é um filme, mais interessante podem ser, não necessariamente são, mas podem ser os debates sobre ele. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Muita gente assistindo aos vídeos sem se inscrever, por favor, inscreve que ajuda muito a gente. Dê um hypar no vídeo se você estiver vendo pelo celular também, que ajuda bastante. Não esquece de deixar o seu like, que esse vídeo chega para mais pessoas. No primeiro comentário fixado tem o meu curso de cinema, vão ser 40 aulas, ele está quase acabando com 40 aulas para você se aprofundar mais em cinema, para você se aprofundar mais em crítica, em debate sobre cinema, se isso te interessar também. E também tem o meu cineclube, que esse é o mês de Billy Wilder. Tá sendo muito legal fazer essas duas experiências, esses dois projetos, e também tem o site que eu escrevo. Eu vou escrever uma crítica sobre esse Missão Impossível também, que lá talvez eu consiga até articular melhor as minhas ideias, consiga parar um pouco para pensar mais no filme e conseguir construir uma narrativa melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso e corta.